com vocês. É um prazer estar aqui junto com a Celso Lisboa, né? Essa instituição, que é uma instituição que é de referência e de qualidade do mercado, né? Então, para mim é um privilégio estar aqui junto com vocês e falar um pouquinho do mercado, das perspectivas no pós-crise, né? Essa crise realmente ela veio de surpresa, todo mundo sabe disso, e ela nos atingiu em cheio, em todos os sentidos. E aí vocês vão entender um pouquinho, à medida que a gente for passando aqui a nossa apresentação, e aí a gente vai falar um pouquinho do mercado, vai falar das perspectivas profissionais e como a gente deve enxergar, porque, como todos os grandes autores na área de administração dizem, o período de crise é um período de autoconhecimento, é um período de lidar com problemas, resolver problemas e sair melhor do período. Então, a gente aprendeu uma série de coisas, uma série de skills, uma série de habilidades que nós não tínhamos antes da crise. Um exemplo dessas habilidades é a gente ter as aulas online. A gente está usando aqui uma plataforma online para uma palestra, né? Então, isso vai fazer parte, provavelmente, de um processo de pós-crise aí muito forte, porque as pessoas vão passar a usar as reuniões online, os encontros online. Até aniversário aqui em casa eu fiz online, né? Eu estou pensando até, realmente, eu moro aqui próximo à praia, né? Ao invés da família vir passar o Réveillon aqui, para passar em Copacabana e tal, eu estou pensando até fazer um Réveillon online. Eu já propus isso para a família. Cada um fica na sua casa e aí a gente compartilha os fogos na hora da passagem de ano, né? Então, a gente, eu falei com eles, eles não gostaram muito, evidentemente, eles preferem vir, né, para ver os fogos e tudo mais, mas é uma sugestão, né? Não custa nada tentar dar essa sugestão. Então, a crise, pessoal, ela atingiu especialmente a minha área em cheio, né? Como a professora já adiantou, eu tenho ligação com a área de turismo, sou diretor-geral da CVC no Rio de Janeiro e Minas Gerais. São 1.200 funcionários indiretos, são cerca de 30 funcionários diretos. Então, a gente tem aí uma quantidade muito grande de pessoas que ficaram desmobilizadas nesse período, porque a crise ela atingiu em cheio ao período a esse nosso processo de turismo e ao turismo de uma forma geral. Nós temos uma atividade que parou, uma atividade que é importantíssima, mas é uma atividade que parou por vários motivos, não só por causa da pandemia em si, mas por causa da alta do dólar, por causa da segurança internacional das fronteiras fechadas, por causa do cancelamento de voos. Então, isso atingiu a minha área core, minha área principal. Mas atingiu também a minha outra área, que é a área a área didático-pedagógica, né? Eu também sou professor em algumas instituições aqui no Rio de Janeiro, e aí eu passei a dar aula online. Eu estou hoje com 4 turmas e as 4 turmas são online. É mais difícil, é mais complicado, mas está todo mundo aprendendo com esse modelo. E atingiu o meu outro lado, que é o lado empresarial, né? Eu sou sócio-diretor de algumas empresas, uma delas é uma academia, então são 2 academias, que é a BeHap Fit, que fica aqui em Botafogo e no Leme, e essas academias nós tivemos que dar licença remunerada para todos os 65 funcionários da academia. Então, nós tivemos esse processo. Além disso, a gente estava aqui, eu estou num processo de construção de uma cafeteria no Shopping Tijuca. Aliás, já sintam-se convidados, está aí pertinho de vocês, no Shopping Tijuca, Casa Balduco. Eu, em junho, vou inaugurar essa cafeteria, mas nós tivemos que parar as obras. Então, a crise efetivamente atingiu o meu lado empresarial, meu lado executivo, como trabalhador, empregado, e também o outro lado, que é o lado da docência. Tive que aprender novas habilidades, então, que eu não tinha. Eu tinha essas habilidades, mas não tinha essas habilidades muito bem formadas, né? E é a partir disso que a gente vai conversar. E aí, o que eu proponho para a nossa agenda, né? A gente vai falar sobre o Nexialista, vamos falar também sobre o mercado de trabalho em tempos de Covid-19, né? Que é importantíssimo pensar nesse mercado de trabalho em tempos de Covid, os profissionais, as características de um bom líder. E aí, professor, mas isso é coisa para líder? Não. Todos nós, a partir do momento que nós optamos por fazer uma universidade,
a partir do momento que nós passamos a fazer um curso de administração, de contabilidade e recursos humanos, é porque nós queremos ter um papel preponderante na sociedade, já que são poucas as pessoas, uma pequena parte da população somente é uma população que faz terceiro grau ou que faz pós-graduação. Então, a gente vai ver as características desse profissional, que são vocês, né? São os profissionais que vão liderar o futuro e que vão liderar o nosso país, né? Alguns já lideram hoje, outros vão liderar daqui a pouco o nosso país e as nossas empresas, certamente. Os profissionais em tempos de crise, o futuro pós-Covid, como será? Tanto para as empresas, quanto para o mercado, quanto para o consumidor, quanto para o profissional, né? E algumas características que a gente vai precisar ter nesse mercado. Aqui, o primeiro, eu recomendo esse livro, é um livro bastante interessante. Ele é do Walter Longo e do José Luiz Tavares. Zé Luiz Tavares são dois professores de marketing. O Walter Longo ele fez parte do primeiro programa do Aprendiz. Ele era lá um dos conselheiros do Roberto Justus na época do Aprendiz. Ele foi presidente e vice-presidente da Newscom, da empresa do Roberto Justus, e também foi presidente da Editora Abril. É uma pessoa que escreve sobre digitalização. Mas ele fala de um profissional que é um profissional diferenciado no mercado, né? Que profissional é esse? É o chamado nexialista. Por quê? Quando a gente pensava no passado, né, se a gente for pensar lá na Revolução Industrial, pensar no período pós-guerra, a gente vai ver, até o período pós-guerra, a gente vai ver um profissional que era geralmente um especialista. Ou ele era um torneiro mecânico, ou era uma secretária, ou era um datilógrafo, ou era um operador de máquina. Ele tinha uma habilidade, ele tinha uma especialidade. A partir do momento do desenvolvimento da sociedade, os profissionais foram se tornando mais generalistas. Esse profissional que ele consegue fazer diversas atividades, ele consegue fazer diversas áreas. Só que esse profissional generalista, ele acabou se tornando um profissional que a gente chama de pato, né? O pato é um animal que ele nada, ele mergulha, ele anda, ele voa, né? Então ele faz essas atividades todas e ele corre. Só que nenhuma dessas atividades ele faz corretamente. Então isso acabou o próprio generalista também se perdendo um pouco no mercado. E esses dois profissionais, eles cunharam um termo de um profissional nexialista, que eles consideram um profissional do futuro. E olha que esse livro é um livro antigo, é um livro de 2018, aproximadamente. Só que ele tem muito sentido e faz muito sentido nos dias atuais. Ele acha que o profissional tem que ser o nexialista. O que é o nexialista? É o profissional que caminha em novos caminhos, né? Está ali o título do livro dizendo isso, né? Novos caminhos no mundo de múltiplas opções. Ou seja, ele é aquele especialista, ele tem uma especialidade em alguma coisa, ele se formou em administração, se formou em recursos humanos, ou ele se formou em contabilidade, ou ele se formou na área de turismo, ele se formou em diversos locais, ele é um especialista. Só que esse profissional ele precisa ter uma visão do todo. E uma visão que, muito provavelmente, vocês, quando fizerem, a maioria de vocês, eu sei que são da graduação, mas tem alguns da pós-graduação também, quando vocês fizerem pós-graduação, mestrado, doutorado, andarem aí na caminhada ou adquirirem novas habilidades, certamente também terão esse escopo aí, né? A gente tem que ter, para ser um profissional do futuro, a gente tem que ser um profissional nexialista. O que é isso? É aquele especialista em alguma coisa, mas que tem uma visão do todo, uma visão geral do que é o mercado, está olhando lá para frente, não está olhando só o presente, porque muita gente, nesse período de Covid, olhou só para o dia de hoje. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou andar? De que forma eu vou andar? Não pensando que a gente vai passar, a gente vai vencer. O brasileiro é duro, o brasileiro a gente tem essa característica de lutar até o fim. A gente luta, a gente é um povo lutador. Nós temos todas as nossas dificuldades enquanto país, mas somos lutadores, somos batalhadores, e a gente vai vencer esse processo. E como é que estão as empresas e como é que está o mercado de trabalho nesse período?
as empresas de gestão familiar e pequenas estão em processo de diminuição. Muitas empresas podem fechar as suas portas, porque não recebem créditos do governo, não recebem créditos dos bancos, têm dificuldade, algumas já estavam financeiramente apertadas, então elas acabaram, essas pequenas empresas elas vão diminuir, deve haver uma diminuição grande no mercado. As empresas adotaram uma estratégia de sobrevivência, com a diminuição dos postos de trabalho e a manutenção de empregos e atividades. Eu citei um exemplo para vocês, eu tive que dar licença remunerada para os meus colaboradores por 2 meses, a licença não remunerada, né, para que eles pudessem também ter acesso aos programas do governo, mas toda empresa, nesse momento, ela está pensando o seguinte: eu preciso sobreviver. Né? E para a gente também, né, nós, trabalhadores, a gente também precisa sobreviver. Então, a gente precisa adotar essa mesma estratégia, uma estratégia de sobrevivência. Os negócios mais afetados foram o turismo, as academias, os eventos, os shows, restaurantes, aviação, hotelaria, roupas. Aí alguns na outra palestra que eu dei sobre sobre esse assunto, né, em outra universidade, me perguntaram: mas professor, roupas, por quê? Porque simplesmente a gente não está gastando roupa nesse período. A gente está economizando, geralmente usando aquelas roupas mais velhinha. Boa parte das pessoas estão em casa, como eu, vocês estão vendo aqui. Esse aqui é meu escritório nos últimos 74 dias. Eu estou aqui em home office, trabalhando todos os dias, até muito mais do que antes, mas dentro de casa. Os negócios menos afetados: saúde, supermercados, delivery, e-commerce e seguro. E aqui também me fizeram essa pergunta: mas por que negócios menos afetados? Porque, apesar da saúde, dos supermercados não terem sido afetados, a gente teve eles tiveram que contratar funcionários. Por exemplo, os supermercados contrataram mais de 5 mil pessoas só no Rio de Janeiro. E depois, o que eles vão fazer com esse excedente de gente? Vai chegar um momento que as pessoas não comprarão tanto quanto estavam comprando, porque vão se adequar à realidade. E depois, como será? Então, vai haver um impacto de toda forma nesses setores também, nos setores de supermercado, de saúde, etc. As empresas buscando novos modelos adequados à nova realidade do mercado. O home office como continuidade das operações das empresas, né? Então, o home office já é um processo que veio para ficar em muitas empresas. Por exemplo, a minha empresa, a CVC, a gente vai voltar, deve voltar em junho, em alguns lugares vai voltar em junho, e em outros lugares só em julho. Mas provavelmente o escritório ele não deve voltar nem tão cedo. Então, a gente deve passar e trabalhar no home office durante esse período. A gente tem que descoberto novas habilidades e nichos de mercado. As empresas estão descobrindo alguns nichos. Por exemplo, bares que não usavam o delivery como plataforma passaram a usar o delivery. Outro que descobriu um nicho de mercado, né, os nichos de entrega. Então, as empresas estão com a sua entrega, estão fazendo entregas e tudo mais. Uma cervejaria ajudou os bares a se manterem ativos nesse período. Então, é muito interessante porque as empresas estão começando a descobrir todo o seu processo de operação, então descobrindo novos nichos onde elas não trabalhavam antes. Há uma retração do mercado de desemprego e a tecnologia como aliada. Né? Então, assim, esse é o cenário. Ah, professor, mas esse cenário é um cenário muito cruel, muito duro. Pessoal, mas esse é um cenário da realidade. E a gente é universitário, né? Então, o universitário tem que trabalhar com a realidade, a vida como ela é. A gente não pode ser enganado. Mas há perspectivas? Há. Né? Vocês já são diferentes do ponto de vista da perspectiva, porque são pessoas que estão buscando informação. Então, assim, vocês estão optando pela informação qualificada, pelas palestras, pelas aulas e tudo mais, mas a maioria da galera não. Eu tenho amigos aqui que eles veem live o dia inteiro, e é live de cantor, né? Então eles veem live, quer dizer, o cara vai aprender, no mínimo ele vai ser um bom músico, mas nada mais do que isso, né? Então ele não aproveita esse momento também para se qualificar, para fazer outras coisas, né? Então esse é o processo que vem acontecendo. Os profissionais também têm um cenário muito parecido com o cenário das empresas. Há um senso de desesperança, há um sentimento negativo de empresas, lideranças e liderados. O trabalho remoto é um desafio à normalidade. Quantos de vocês não estão passando
talvez uma dificuldade maior aí em se adequar ao processo de home office, né? A gente tem esse desafio de encarar essa nova normalidade e de entrar num trabalho diferente, completamente daquilo que a gente estava acostumado. Há também a necessidade de se ter disciplina no trabalho e na gestão. Os princípios de trabalho, eles são iguais, mas as técnicas diferentes. E o modo de agir também é diferente, né? O modo de agir é diferente. Há uma atenção interpessoal e a dinâmica dos relacionamentos. Quanta gente não aproveitou esse momento para restaurar o seu relacionamento com a família, relacionamento com os filhos, relacionamento com o namorado, com a namorada, com o pai, com a mãe. A gente está vendo o quanto é difícil ficar longe dos pais, mesmo que a gente tenha deixado eles longe durante muito tempo. Agora a gente sente o desejo, a necessidade de estar juntos. Então, há uma mudança na dinâmica dos relacionamentos. E o que é importante, né? Que nós aprendemos a definir uma série de coisas, como objetivos, rotinas, prazos, KPIs, métricas de avaliação, a necessidade de feedback também e a necessidade de delegação. E a gente tem que ter no bolso, nós como profissionais, uma mensagem de esperança. Aí essa mensagem de esperança, todo mundo pensa, professor, mas é a mensagem de esperança o quê? Para quem, né? Mensagem de esperança para você mesmo, para mim mesmo. Eu tenho sempre aqui algum mote, alguma mensagem de esperança e algum objetivo a ser cumprido. Porque às vezes a gente precisa, eu tenho falado com muita gente que tem se sentido sozinha, tenho falado com muita gente que tem se sentido desamparada nesse período. É isso que a gente precisa lutar. E aí, pessoal, essa luta é uma luta que só se vence tentando, né? Então, a gente tem que tentar isso de toda forma. E quais são as características dos profissionais nexialistas, né? Para a gente ser esse profissional do futuro, essa pessoa que pensa num futuro melhor, essa pessoa que pensa num futuro com uma visão macro. A gente precisa entender a cultura corporativa, entender os valores, a missão, a visão, entender a dinâmica dos relacionamentos que acontecem na cultura corporativa das nossas empresas ou do mercado de trabalho. E aí até a turma vocês querem conversar sobre algum especialista nessa área de falar de cultura corporativa, é só perguntar para a galera do RH, que eu sei que está assistindo aqui a nossa live, né, a nossa palestra, eles são especialistas nisso. São as pessoas que mais tomam conta desse processo, embora o processo de entender a cultura corporativa seja também de toda a empresa, né? A empresa ela precisa todo mundo entender os valores, a missão, a dinâmica dos relacionamentos. Então, esse é o momento, você está em casa, é o momento de você refletir. Será que os valores, será que a missão da empresa onde eu trabalho, a visão, né, os relacionamentos, será que estão adequados comigo? Será que eu estou gostando do que estou fazendo? O meu trabalho é um prazer? Quando eu vou trabalhar, é um prazer ou não? Né, então, a gente tem que pensar tudo isso, porque isso faz muita diferença no futuro. As escolhas que cada um de vocês faz hoje, né? E a gente, para ser esse profissional nexialista, a gente precisa entender muito bem esse processo, essa cultura corporativa, os valores, a missão, a visão, a dinâmica dos relacionamentos, os jogos de poder. Precisamos saber construir aliança, né? Ser político em algum momento, isso faz parte da visão e faz parte da dinâmica das empresas. Conhecer a equipe. Então, qual a equipe que você trabalha? Você conhece cada membro individualmente? Você conhece sua contribuição para o time? Você conhece os pontos fortes e fracos? Você participa das reuniões e dos momentos de interação ou aquela pessoa isolada? Você dialoga coletivamente, individualmente, com cada membro da equipe ou não? Você é aquele sujeito mais afastado, que não está. Então, pense bem. O futuro exigirá novos profissionais. O mercado vai exigir novos profissionais, porque nesse momento a gente tem um mercado que está com muitas dificuldades. Parte desses mercados e dessas atividades estão destruídas. Atividade de entretenimento, atividade de lazer, atividade de turismo são atividades que passam por muitas dificuldades nesse momento. E o que o mercado vai exigir numa retomada? Vai exigir que os profissionais sejam diferentes. Como eu falei para vocês, vocês têm uma saída melhor, né? Vocês acabam tendo um direcionamento melhor porque vocês estão buscando, já são diferenciados por si só. Muita gente não vai aproveitar esse momento para se reinventar. E é essa a palavra do momento, né? A reinvenção. A reinvenção
em termos de trabalho, em termos de estudo, em termos de perspectiva. A gente precisa disseminar os valores, ter identidade própria, ser modelo a ser seguido, assimilar os valores da empresa. Então, assim, vamos pensar no ser modelo a ser seguido. Se a sua empresa tivesse que escolher entre vocês e seus amigos hoje, que trabalham no mesmo ambiente de trabalho, ela escolheria, e aí ela tem que manter metade da equipe, a outra metade ela tem que dispensar. Ela escolheria você ou não? Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer a todo momento. Eu sou o modelo a ser seguido ou sou alguém descartável? Eu assimilo os valores da empresa e dissemino-os, ou eu participo dos momentos de ciclo, eu estou junto com a minha equipe, eu sou aquela pessoa que é fácil de se lidar ou não, né? Então, essa é uma pergunta que eu faço para vocês. As características desse líder, né, nexialista: a boa comunicação, clara e objetiva, compartilha todas as informações, tem envolvimento e participação mútua, usa as ferramentas de gestão. Muita gente não utilizava, por exemplo, às vezes eu ia para as aulas e ficava um pouquinho assustado. Eu dou algumas matérias, dou aula de marketing, dou aula de administração, dou aula de qualidade, dou algumas matérias. E eu perguntava para as pessoas: você tem rede social? As pessoas me respondiam que não participavam de nenhuma rede social. Pessoal, estar fora das redes sociais hoje é estar fora do mercado de trabalho. As empresas não pedem mais currículos. As empresas, elas querem o que você tem lá no LinkedIn. Elas já vão buscar isso eletronicamente. Elas não fazem mais entrevistas tradicionais. Nós não fazemos. Na CVC, a gente não faz entrevistas tradicionais. Como onde você mora, o que você se formou, porque isso tudo eu já sei através dos meios online. Eu quero saber as suas habilidades. Eu pergunto para as pessoas, né? Você sabe fazer um bom plano de marketing? Você sabe fazer uma análise SWOT? Me fala sobre os P's do produto, isso evidentemente para áreas de marketing, né? Então eu vou perguntar uma série de coisas diferentes, né? Para que não são aquelas tradicionais utilizadas nas entrevistas tradicionais. E a administração do tempo, que é mais importante, né? E a gente tem aqui, ainda nessa questão de comunicação clara, eu costumo fazer isso aqui, ó: comemoro tudo, bons e maus resultados. Eu comemoro bons e maus resultados. Por que eu comemoro os bons e maus resultados? Porque o mau resultado ele acaba sendo um aprendizado. Você aprende que você não deve fazer aquilo daquela forma. Aí você parte para um bom resultado. E a administração do tempo, a coordenação do próprio tempo, do tempo da equipe. Se você tiver alguma equipe, alguém que trabalha contigo, ficar até tarde não é mais exemplo de produtividade, sim, ao contrário. Você programar uma agenda diária, uma organização diária, cronograma, o WhatsApp, o Outlook, organizar as tarefas através de pastas, arquivos, etc. É uma série de elementos que você pode trabalhar nesse processo. Então, pessoal, e o futuro, como é que ele vai ser? Aí a gente tem 4 perspectivas, né, do futuro. A primeira perspectiva é a perspectiva das empresas. Como é que as empresas pensam nessa retomada? Pensam no home office como novo normal. Então, o home office, para muitas empresas, vai ser o novo normal. Vai diminuição de custos, a facilidade de trabalho, os profissionais que se adequam ao trabalho de home office, porque nem todo mundo se adequa, nem todo mundo gosta desse tipo de trabalho. Esses profissionais que se adequam aí ao período de home office, eles acabam ficando mais tranquilos, mais relaxados, têm uma produtividade melhor, porque estão lá junto com a família, estão junto com... mas a gente precisa de uma série de regrinhas para poder trabalhar ele. As empresas terão muita restrição de higiene e segurança sanitária, com protocolos rígidos, inclusive governamentais em relação à estrutura. Então, a gente vai passar por esse processo de forma bem difícil. O desenvolvimento de nichos de mercado e produtos premium. As pessoas vão passar a desenvolver nichos de mercado, produtos que sejam produtos melhores, porque o consumidor vai buscar produtos que sejam melhores. E essa é uma oportunidade de desenvolver novos produtos. Aí eu pergunto,
O produto Você S.A., que, aliás, é o nome de uma excelente revista que vale a pena vocês comprarem, e eu dou como dica de sugestão, como sugestão disso, né? Esse vale a pena como é que é o Você S.A., como é que é a sua vida, né? Como é que é você? Você tem um nicho de mercado, você tem uma fortaleza dentro das suas características profissionais que te levam as empresas a gostarem de você, a quererem você. Isso a gente precisa pensar também do ponto de vista pessoal. As reuniões online, a diminuição das viagens corporativas, haverá um aprendizado constante e a reformulação dos processos gerenciais. Atenção à galera da contabilidade, né? A galera de administração aí. Muitas empresas, muitas franquias, por exemplo, da nossa empresa, não sabiam o que era capital de giro, não sabiam o que era um DRE, o que é um fluxo de caixa, um CRM, um dashboard de vendas. Então, esses são nomes, pessoal, são nomes que são importantes numa retomada, porque muitas empresas quebraram nesse período em função de não conhecer esses processos e saberem o quanto eles são importantes para a vida das empresas, mas, ao mesmo tempo, se você quer ser um profissional nexialista, esse cara do futuro, que vai passar pela crise, que vai ter uma nova visão no pós-crise, certamente você vai precisar aprender sobre capital de giro, sobre DRE, sobre fluxo de caixa, sobre CRM, que é o Customer Relationship Management, que é o sistema de atenção ao cliente, dashboard de vendas, que são os dashboards de BI, de Business Intelligence, que moldam hoje as empresas. Haverá uma utilização massiva de aplicativos e sistemas e a revisão de acordos comerciais, prestadores de serviço, aluguéis, bancos. Praticamente as empresas estarão renegociando seus contratos de aluguel no pós-crise. Haverá também uma revisão da estrutura do ponto de venda, do PDV. O que é o ponto de venda? É a loja. Então, quem trabalha em comércio, o consumidor vai se perguntar, o consumidor e o lojista terão que se perguntar, será um ponto de apoio? Não será? E rumo ao omnichannel. Que palavrinha é essa? É a junção do online com offline, né? Que é a junção do on-off. Então, as empresas, cada vez mais, elas trabalharão online, elas trabalharão offline, mas também trabalharão online. As pessoas pressupõem que 40% no futuro será offline e 60% online. Então, essas são as tendências das empresas para o futuro. Mas aí nós temos a tendência dos mercados, né? Haverá uma diminuição dos mercados, especialmente alguns como turismo, entretenimento, restaurante, aumento dos mercados emergentes. Então, se você está pensando em emprego, se está pensando em futuro, pense em trabalhar numa fintech, numa startup, no e-commerce. Os aplicativos são parte do futuro. As empresas de prestação de serviço, entre outros. Você não ter mais aquele trabalho tradicional com carteira assinada e com... Talvez você tenha que montar um MEI, uma empresa de um microempreendedor, né? Um microempresário individual, uma empresa que é você, só a empresa é você, e você passa a prestar serviços. Então, essas coisas fazem parte desse novo normal. Os shopping centers terão que se reinventar com os novos protocolos, eles vão ter que ter outra fonte de receita. No turismo haverá um predomínio de viagens domésticas, de menor ticket, mais uma informação da nossa área. E, por exemplo, a hotelaria vai ter que redobrar a higiene, preferência por alimentação à la carte, etc. Então, essas são as mudanças principais. Os consumidores. Muitos consumidores estarão desempregados e ou endividados com salários menores. Então, a gente tem que saber como que a gente vai vender, como é que vai ser o mercado para esse cara. O consumo consciente, ele passa a fazer realidade das nossas vidas. As pessoas estão aprendendo a desperdiçar menos, né? A desperdiçar menos, aprendendo a usar as coisas recicláveis, né? A reutilizar as coisas. Eu estava vendo uma reportagem esses dias sobre uma grife de moda que ela faz altas peças, né? de roupa, de vestuário, e essas peças ela usa só pano reciclado. Então, ela compra esses retalhos das grandes empresas para transformar em peças sustentáveis, né? Então, e quais serão as principais mudanças no cenário do consumidor? Uma preocupação com a higiene e segurança sanitária, que é o chamado higiene lover. Ele vai evitar aglomerações. É um consumidor que estará altamente conectado. Ele aprendeu a tecnologia remota e não largará ela no futuro.
minha sogra e minha mãe, elas já eram heavy user de Facebook, né? Elas mandam fake news todo dia, o tempo inteiro, né? Mas faz parte, acho que é a idade, né? Assim, mas eles já utilizavam, já não eram, já têm uma certa idade, né? As duas, e já utilizavam. Agora aprenderam a usar outras tecnologias, como o Zoom, por exemplo, como fazer compras por aplicativo e uma série de outras coisas. Quer dizer, até as pessoas mais idosas, da melhor idade, né? Essa não é da terceira idade, hoje é a melhor idade, porque elas têm uma qualidade de vida muito boa, elas aprenderam com a tecnologia e não vão largar no futuro. Optará pela segurança das marcas e por produtos premium, esse é o novo consumidor. Uma preocupação com a saúde, até de forma excessiva. E o que as pessoas estão aprendendo hoje? Nós também estamos aprendendo dessa forma. Há um minimalismo. É o menos ter e mais ser. É uma volta às origens. A gente vai voltar às origens no sentido de sermos mais minimalistas. Tá? E aí, finalmente, como é que será o profissional pós-Covid? Como é que você deverá ser a passar desse período de crise? A gente vai reinventar as relações com o mundo online, as redes sociais, treinamento de imagem, que se você não gostava, passe a gostar, não tem jeito. Isso é um movimento que veio para ficar. O profissional pós-Covid ele será altamente preparado, pois construirá o conhecimento. É claro que aproveitarem a quarentena para se especializar. Então, muitos estão fazendo cursos, palestras, idiomas. Eu fiz 5 cursos nesse período, 74 dias. Fiz cursos que eu queria fazer, por exemplo, conservação de acervos museológicos, que eu tinha curiosidade de saber. Eu gosto de livros, vocês estão vendo aqui atrás, mas eu queria aprender sobre conservação. Então, fui lá fazer esse curso, mas fiz outros cursos, como macroeconomia, microeconomia, porque eu queria saber um pouco mais, entender mais a fundo esse processo. Fiz um curso de gestão por competências, porque é sempre bom ter esse tipo de conhecimento. Então, o que você está fazendo? Você está aprendendo? Você está no curso? Está na palestra? Ou simplesmente não está se preparando para o amanhã? Porque essa preparação começa e ela tem que ser hoje. O profissional pós-Covid ele aprendeu com o processo de crise, se tornará resiliente. É aquele que não é a característica do plástico. Você bate nele, amassa e ele volta para o lugar. Então, é isso que a gente está. A gente está bem amassado. Eu, pelo menos, estou bem arranhado durante esse período. Tomei muita pancada, tive que tomar uma série de decisões difíceis, tanto na vida empresarial quanto aqui. Tive redução de salário, 50% de redução do meu salário, mas estou aqui, mesmo passando por essas dificuldades momentâneas, eu digo que a resiliência é fundamental nesse processo. Profissões convencionais como vendedor, agente de viagem, contador, administrador e outras continuarão existindo, porque essa é uma pergunta que muitos fazem. As profissões irão desaparecer? Não, elas não irão se desaparecer, mas elas se tornarão mais importantes algumas, porque você vai precisar dessa consultoria mais especializada. Mas, certamente, os contadores, agentes de viagens, vendedores, eles terão que reinventar os seus modelos profissionais. Vão se tornar mais consultores especialistas do que simplesmente prestadores de serviço. O profissional do futuro administrará o trabalho remoto ou trabalhará remotamente, será colaborativo, porque a gente faz parte de uma economia que se chama economia do compartilhamento, manterá o equilíbrio físico e mental e necessitará de uma mente mais aberta, pensar fora da caixa, uma mente mais aberta ao novo normal. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser aquele cara que tem que olhar para o futuro e mesmo que ache as coisas muito loucas, a gente pensar que o futuro vai ser das coisas muito loucas. Ou quem diria que as coisas que o George Lucas construiu lá em 1970 no Star Wars, muitas delas estariam presentes hoje, como é o caso do holograma, por exemplo. Tá? A gente tem que pensar nisso, né? Pensar um pouquinho fora da caixa. E isso é uma característica, uma habilidade que ela não nasce nas pessoas. Você vai formando com o tempo. O seu processo de inovação, de criatividade,
vai formando. A partir do momento que você vai lendo, a partir do momento que você vai participando de experiências novas, a partir do momento que você vai raciocinando e vai construindo o seu raciocínio. Tá? E aí, finalmente, né, a gente está aqui no último slide, né, autoconhecimento. A gente precisa se autoconhecer. A gente precisa descobrir, e aí aproveitem, pessoal, depois desse slide eu vou abrir para perguntas. Então, quem quiser já se antecipando e fazendo perguntas aí no chat, por favor, fiquem à vontade. Então, há um autoconhecimento, a descoberta do que é essencial para a sua vida. Né? Então, esse é o momento de você se conhecer, conhecer suas habilidades, você trabalhar a sua administração de tempo. Né? A tríade do tempo, você fazer aqui, esse é um estudo muito interessante, ele está nesse site. Inclusive, eu vou pedir para depois eu vou enviar o material para a Flávia e para a professora Andréia. E aí, se quiser se vocês quiserem que elas passem para vocês, por favor, peçam a elas, eu vou passar o material sem problema nenhum, tá? E vocês podem acessar depois. A administração do tempo do pessoal e da equipe, tecnologia de administração do tempo, a gente tem os apps, as agendas, os Outlook, e a produtividade, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar verdadeiramente a produtividade, porque a nossa produtividade é muito baixa no Brasil. Uma época pós-Covid, certamente ela necessitará de profissionais que sejam mais produtivos e profissionais que sejam mais inspiradores, né? Porque o líder inspirador, é a última frase, é o que contribui para a produtividade verdadeiramente. Tá? Então, é isso. Assim, a gente chegou aqui ao final da nossa conversa. Mas o que eu digo aqui como mensagem final, antes da gente partir para as perguntas? Aí estão os meus contatos, podem entrar em contato, podem adicionar lá no Facebook, no LinkedIn, fiquem à vontade. Depois, se vocês quiserem mandar mensagem também, podem mandar mensagem. Né? Então, qual é o grande aprendizado que a gente tem que ter agora? Primeiramente, pessoal, tem que manter a cabeça no lugar. Tá? Saúde mental, esse é o número 1. Saúde mental é extremamente importante para esse momento. A gente precisa manter o nosso equilíbrio. Segundo, temos que definir uma rotina. Que horas que você acorda? Defina a rotina, escreva mesmo. Eu tenho a minha rotina. Eu acordo 7 horas da manhã, 7h30 eu vou para a academia. Não vou para a minha academia que está fechada, mas vou para a academia aqui da sala. Trouxe aqui alguns aparelhos, algumas coisas, botei na sala e vou lá na academia. Depois ajudo a esposa com as questões domésticas, né, de casa. Lavo uma louça quando dá, né, arrumo alguma coisa quando der, boto o lixo para fora, faço alguma atividade que eu possa ajudar dentro de casa. Depois entro no trabalho, aí tem reuniões. Largo tudo para almoçar. Vou almoçar meio-dia no restaurante da Dona Luísa, que é minha esposa, né, que, aliás, tem se mostrado uma verdadeira masterchef nesse período. Né, e aprendido novas coisas. Então, eu almoço com a minha esposa e com as minhas 2 filhas. Então, a gente vai ali a um processo de compartilhamento daquele momento em família, sem celular, sem nada. Depois volto para a minha estação de trabalho aqui. Me visto como se estivesse para trabalhar. Esse é o meu vestimento. Hoje está um pouquinho frio, por isso eu botei esse blazer, mas sempre a camisa polo, a calça, sapato. Eu me visto como se fosse trabalhar. E depois eu faço cursos no final da tarde, jogo vôlei com a minha filha menor à noite na sala, né, que é claro que é um vôleizinho adaptado, mas aí podem, assim, sempre nas redes sociais eu estou postando alguma coisa, dá para acompanhar. E depois eu assisto séries com a minha outra filha no final da noite, e aí a gente começa tudo de novo. Então, essa rotina é extremamente importante. Para quê? Para a saúde mental. Então, ela é extremamente importante para a saúde mental, para o equilíbrio. A gente precisa se manter equilibrado, né? E aproveitar para se conhecer melhor, né? Para saber quem você é. Então, vamos aqui nas perguntas do chat. A Larissa, né, ela tá me colocando: muitas empresas querem experiência no momento pós-crise. Como ter um diferencial diante de pessoas com experiência? Isso é verdade, Larissa, mas também muitas empresas optarão por novos talentos, né? Uma hora tem empresas que vão começar do zero.
esse é o momento do que você fazer. Tem muito curso gratuito, tem muita forma de você se capacitar gratuitamente, né? Tem algumas instituições que estão oferecendo também essas oportunidades, como a própria Celso Lisboa. Esse é o momento de você pensar você. Eu digo o seguinte, para quem está estudando e quem está fazendo algum tipo de curso, já é uma diferença muito grande em relação aos demais. Muita gente não quer saber disso. Então, a gente vai ter que lidar com isso durante algum tempo e aproveitar para fazer um momento de imersão e de conhecimento. Eu tenho lá o meu sobrinho, por exemplo, ele aprendeu, ele escreveu alguns artigos no LinkedIn. Ele escreve muito bem. Eu acabei incentivando ele, falando, cara, por que você não faz isso? E talvez também é um momento de descobrir uma nova habilidade, né? Uma nova habilidade dentro de casa. Então, a Cíntia está perguntando, você acredita que muitas empresas, após o período de pandemia, vão trabalhar 100% online? Não, porque o online ele tem 2 pesos e 2 medidas, né? Então, ele tem 2 pesos e duas medidas. Ele, não possuindo mais lugares físicos de trabalho, vai ter alguns setores, por exemplo, o setor de call center, provavelmente é um setor que vai trabalhar bastante online, né? As pessoas vão trabalhar dentro das suas casas. O setor de e-commerce é um setor que trabalha online, setor de fintech trabalha online, mas muitos setores, por exemplo, o setor de agenciamento de viagem, esse é um setor que vai continuar muito tempo offline, sabe por quê? Porque as pessoas que compraram online, viagens online nesse período, tiveram muita dificuldade. Tá? Então, assim, dentro dessas dificuldades, as pessoas vão buscar o ponto de venda. Só que o ponto de venda, o offline, ele vai ser diferente, ele vai ter que ser um pouco mais inteligente, como acontece hoje com as lojas de telefonia. Você vai na loja de telefonia, você experimenta, né? Você vai numa franquia, por exemplo, de cafeteria, se você for na franquia da Copenhague, que é uma ótima cafeteria, você vai chegar lá e o ponto de venda é bonito, é cheiroso, é arrumado. Isso tudo faz uma diferença muito grande, porque os clientes vão buscar muito mais do que o produto que existe ali, mas vão buscar experiência, né? Vão buscar o processo de experiência que é bastante importante, né? Quem faz a pergunta é o Éricles Santos. O senhor acha que a pandemia só evidenciou o profissional moderno? Sim. E os novos negócios, né? E ela evidenciou isso, porque muitos setores já vinham crescendo muito, mas já acabaram crescendo muito mais agora com o período da pandemia. E tinham muitas empresas, Éricles, que certamente elas não queriam entrar no futuro. Eram empresas que elas não queriam entrar no futuro, elas eram reticentes em relação ao futuro e agora passaram a ter que entrar obrigatoriamente no futuro. Então, ele acabou evidenciando essas características. E aqui tem a pergunta da Andressa: já estava difícil para se inserir no mercado de trabalho. Pode piorar? Não, porque assim, o que as empresas viram, Andressa? Vai ter um momento, a gente, no período pós, logo, a saída da pandemia, a gente talvez passe por um período de dificuldade, mas daqui a pouco tem um período de ajuste, que é muito forte, toda a economia se ajusta. E o Brasil, ele deu experiências disso, nós tivemos vários períodos de crise. Eu sou bem mais velho do que vocês, certamente, né? Eu tenho 47 anos, e já passei por, pelo menos, trabalho desde os 14 anos. Eu estou há 33 anos no mercado de trabalho e certamente passei por 8 crises. Então, sempre a economia depois... Por quê? Agora, o que a gente tem que pensar, viu, Andressa? Isso é uma discussão muito boa, uma pergunta muito boa sua, e para os demais. A gente tem que saber o que nós somos. Nós somos o nexialista ou nós somos o especialista ou o generalista? A gente é aquela pessoa que tem uma habilidade hoje, mas que pode facilmente aprender uma outra habilidade, ou a gente é aquela pessoa que só sabe fazer determinado processo ou determinado projeto, tá? A Isis está perguntando: olá, bom dia a todos, sou aluna do Núcleo 6 e o nosso trabalho, esse período, é exatamente sobre recuperação de empresas que estão em crise. Meu grupo está falando sobre a Avianca e vemos que está muito difícil todo esse ramo de turismo. Tem algum parâmetro de tempo que irá demorar para que todo o turismo volte ao normal? Sim, os especialistas preveem
que provavelmente a gente vai começar a retomar como era antes, como era em 2019, a partir de 2021. A gente acredita, a CVC acredita que um pouco menos do que isso, mas o setor é um setor que ele vai ter uma readequação, especialmente as empresas aéreas. E no caso da Avianca, eu acho que é bom vocês darem uma olhada nesse caso e pensarem se não é para vocês não poderiam fazer sobre outra empresa. Ela partiu para o processo de fechamento total, né? Então, é muito importante. E o setor de aviação ele é um setor que ele vai demorar um pouco mais para se recuperar. Né? Por quê? Porque os aviões foram tirados do mercado, eles passaram a não voar, os prejuízos são muito grandes. O combustível de aviação é todo em dólar, e o dólar está lá quase R$ 6. Tá? Mas, se vocês quiserem depois conversar um pouco mais reservadamente sobre isso, Isis e os demais membros do grupo aí, tá? Fique à vontade, podemos marcar um bate-papo aí, podemos chamar todo mundo no Zoom aqui e a gente conversa, vocês podem fazer perguntas e aí a gente conversa sobre o assunto, tá? Eu estou à disposição de vocês para marcar, tá bom? Deixa eu só voltar lá os contatos para quem não pegou os contatos ainda, pegar os contatos, tá? O dono da empresa do meu grupo, aqui a Isis, eu respondi. As empresas estão mais exigentes no pós-crise, então, não necessariamente, Evelyn. Na verdade, elas não estão mais exigentes, porque elas também saem fragilizadas desse processo. As empresas vão ter que buscar também se refazer. Então, muita gente que não fazia delivery, no caso do ramo de alimentação, vai ter que fazer. Tem shoppings, por exemplo, que estão implantando drive-thru, tudo vai ser diferente. Não quer dizer que seja mais exigência e que sim a gente passe por um período de construção de mercado. Tem algumas profissões, por exemplo, a profissão de saúde sai valorizada, né, do pessoal que trabalha com a saúde, sai valorizada desse período. A outra profissão, de farmácias, né, o pessoal de farmácia, o pessoal que trabalha com delivery, o pessoal de e-commerce, pessoal de comércio de supermercados, né, de varejo, eles saem mais fortalecidos desse período. E a Raquel está perguntando, a Raquel Severiano, dono da empresa que meu grupo está fazendo um projeto, disse que as empresas que faliram na pandemia já estavam mal das pernas, por isso não conseguiram se manter. Eu concordo em parte, em outra parte não. Então, as empresas realmente, algumas faliram, porque já vinham mal durante a pandemia, mas muitas empresas também passam por esse processo agora, especialmente as pequenas empresas, que estão sem crédito. Elas não têm crédito do governo. E são empresas que, às vezes, têm um nome no SPC, no Serasa, tem algum problema com relação à empresa e não consegue tomar crédito. E aí, o Diego está falando, parabéns pela palestra, obrigado, Diego, estamos juntos. Se tratando de CVC, que teve uma queda de valor desde novembro do ano passado e agravado com essa pandemia, deixou de ser uma boa dica de investimento para se tornar uma oportunidade de multiplicação, o que a empresa tem como estratégia de sobrevivência e crescimento. Então, e crescimento pós-pandemia. A gente fez várias estratégias, viu, Diego? Uma das estratégias que nós fizemos fortemente foi a redução de 50% do salário, a redução do marketing. Nós tomamos como um processo de fechamento. A gente tem se mantido ativo todos os dias tem reunião buscando saídas. A gente tem feito vendas remotas, muita gente, mesmo com a loja fechada, tem feito vendas remotas. Eu te digo o seguinte, é uma ótima oportunidade de investimento. Eu sei disso, sou acionista da CVC também, então não só sou executivo da empresa, mas tenho ações da CVC e acredito muito. E a gente tinha um caixa muito forte, então a empresa é muito estruturada, por isso que ela não caiu mais, não entrou em liquidação, nada disso. É uma empresa que se manteve firme mesmo durante a pandemia, mesmo sendo a área mais afetada da Covid, a área de turismo, de aviação e hotelaria. Essas são as áreas mais afetadas. E aqui, o que a empresa tem como estratégia de sobrevivência e crescimento pós-pandemia, né? Como eu falei para vocês, a gente pensa muito no pós-pandemia no omnichannel, que é a junção do online e offline. Ou seja, o que eu estou dizendo na prática? Que as nossas
as nossas lojas serão mais tecnológicas no futuro e terão mais oportunidades em tecnologia no futuro. Tá? Acredita que o setor de telecomunicações vai aderir ao home office como definitivo? Não, não acredito. Eu acredito que terá um meio a meio, né? Metade home office, outra metade continua, porque essa interação com o cliente, com o consumidor, ainda é muito importante, pessoal. A gente vê durante a pandemia, com todo o processo do online, inclusive com supermercados entregando em casa, as pessoas saem de casa para ir no supermercado. Por quê? Porque o ser humano tem necessidade de interação, ele tem necessidade de falar com outro ser humano, ele tem necessidade de conversar. Tá? Quais serão os prós e contras? O Pedro está perguntando, é uma boa pergunta. Os prós e contras. Os contra, primeiro, né? Haverá uma redução do número de empregos, a gente pode ter um desemprego maior, pode ter uma economia pior, esse é o contra, né? Então a gente sai muito fragilizado, essa talvez seja a expressão. As empresas, em geral, saem muito fragilizadas. Quais serão os prós? Os prós serão o aprendizado de novas habilidades, o aprendizado de novos negócios, o desenvolvimento de novos nichos de mercado, o desenvolvimento de novas habilidades e a resiliência de ter enfrentado uma crise. Só quem enfrenta a crise sabe como tem que se lidar com uma outra crise. Tá? O Gladstone está colocando que o meu trabalho era com eventos com um público de melhor idade. Esse mercado vai ter que se reinventar. Eu acho que esse mercado vai ter que ser um mercado... Eu digo que assim, vai ter que se reinventar, sim, mas não é um mercado que vai deixar de existir, muito pelo contrário. Quem tem mais dificuldade de ficar em casa são os senhores. Na hora que as coisas começarem a abrir, essa turma vai querer sair, vai querer viajar, vai querer fazer uma série de coisas. O que vai ter que mudar? Os cuidados com a segurança e com a higiene. Certamente isso vai ser um fato. Talvez os eventos sejam demais, talvez sejam, se não tiver vacina até lá, né? Qual será o quadro das empresas que ainda estão relutantes com relação aos trabalhos remotos, né? Assim, muitas empresas estão relutantes, mas elas tiveram que trabalhar essa área remotamente, né? As áreas mais propícias para se trabalhar em casa: telecomunicações, e-commerce, call center, turismo, certo? Então, assim, essas são algumas das áreas que trabalham muito bem em casa, né? Então, você acha que a mudança de política pode fazer com que as mudanças no turismo sejam fortes? A Larissa não completou aqui a frase, mas eu entendo que, sim, a mudança na política pode melhorar, sim, no turismo. É o que a gente precisa hoje, de políticas públicas melhores. Você acha que com essa pandemia o país entra em colapso? Não. A gente tem, ao longo dos anos, aí, acumulado saldo de caixa, a gente tem mais de 370 bilhões em caixa, né, para poder gastar, que foram acumulados durante os últimos 10 anos. E seria muito difícil a gente conseguir torrar tudo isso. A gente entra num processo de reaprendizado. Tá? Então, vamos aqui para as últimas, que eu tenho que passar a palavra para a Flávia aqui, senão ela me corta o meu sinal e nunca mais me convida para uma palestra. Então, aqui a gente tem 3 minutinhos aí para terminar. Para você, como historiadores, podem se atualizar depois dessa pandemia no mercado de trabalho. Olha, eu te diria que o que você tem de artigo para escrever depois dessa pandemia, viu, Vitor Hugo? O historiador, nesse momento, ele está fazendo parte de história. Cara, pandemias acontecem de 100 em 100 anos. Por que não escrever artigos, né, que falem sobre isso, comparando com as pandemias do passado? Eu já até pensei em fazer isso, realmente escrever um artigo de comparação, né, de como foi a retomada da peste negra, lá, da gripe espanhola, lá em 1917, e como vai ser a retomada agora. Você tem um componente de trabalho aí muito forte. Tá? Obrigado aí pelos elogios, pessoal. Tá? Muito obrigado mesmo. E aí a pergunta aqui da Júlia de Sá. O senhor acredita que o Covid acelerou uma era que já era tendência no futuro por causa do avanço tecnológico?
Sim, pessoal. Ela antecipou as tendências que estava acontecendo, tudo que estava acontecendo. A gente vai ter dois cenários: cenário com vacina, cenário sem vacina. Né? E aqui, assim, o cenário com vacina é muito melhor, o cenário sem vacina é muito pior. Talvez a gente tenha que usar, como um dos colegas comentou aqui, o Hudson, a questão dos EPIs, né? E aí, Rock in Rio, quem sabe, vai ter que ser um Rock in Rio de máscara. Legal, para a indústria de máscara vai ser bacana. Que tal desenvolver máscaras estilizadas? Né? Eu tenho algumas aqui que são estilizadas, com desenhinhos, etc. Ou fazer propaganda nas máscaras. Né? É algo para a gente pensar no futuro. Se lembra lá, uma das últimas coisas que eu falei, que é o sair fora da caixa? Obrigado, pessoal. Eu acho que passamos aí as perguntas, né? Passamos as perguntas. Acho que eu passei tudo aqui. Flávia, professora, vocês, se tiver mais tempo, estamos aí, tá? Mas deixa eu ver, deixa eu abrir aqui de novo aqui. Olha, ótima pergunta. Por quê? Eu estou abrindo um restaurante. Já disse para vocês, uma Casa Balduco no Shopping Tijuca. A gente vai ter que fazer uma readequação muito grande. Por exemplo, a gente não estava previsto de entrar no delivery agora. Vamos entrar no delivery. Talvez a gente tenha menos gente nos restaurantes, mais gente no to-go. Então, muitos restaurantes não estavam preparados para o que é o to-go. É pegue e leve. Né? Então, é para levar. Essa é uma expressão usada lá nos países de língua inglesa, que é o pegue e leve, né? Compre e leve. Então, muitos restaurantes não estavam preparados para isso. Talvez a gente tenha que preparar pratos executivos. Os buffets, geralmente, estavam preparados para isso. Muita gente vai preferir voltar ao modelo do à la carte do que o buffet, porque os buffets que existirem vão ter que ter padrões de segurança e de higiene que são muito maiores do que os anteriores, né? Vão ter que ter coberturas, vão ter que trabalhar de forma diferente. E a própria distância entre os lugares, mas há um momento de aprendizado. Por quê? Porque o consumidor também aprendeu sobre delivery, tá? Sobre o delivery. Então, a gente tem aí esse processo que vai ser um processo de aprendizado muito grande. Certamente um dos ramos que vai passar por uma mudança muito maior. E aí é mudança para bem, que é mudança para modernização, para novos processos, novos atos, para valorização do profissional que também trabalha nesses lugares. Eles terão que ser diferentes. Essas novas franquias já proporcionam isso. Lá na Casa Balduco, por exemplo, eu não contrato atendente, eu não quero atendente. Né? Eu quero um consultor especialista em café. Não importa se... e por isso eu estou pagando mais, o salário é melhor. Né? Por quê? Porque eu quero que ele conheça a história, eu quero que ele saiba sobre café, ele vai ter que ser diferente. O profissional do futuro é um profissional diferente. E aqui, uma última pergunta, outro setor que a Maria está colocando, a Maria de Glória colocando, e isso é extremamente importante. Outro setor que crescerá muito é a psicologia. Certamente, muita gente, inclusive, por exemplo, uma das coisas que a empresa está oferecendo, a CVC oferece, é psicólogo online. Porque é muito difícil, pessoal, ficar em casa. Ninguém está preparado para ser Big Brother, não. Só a diferença do Big Brother entre nós é que a gente não ganha 1 milhão no final, né? Então, a gente vai ficar aqui e não vai ganhar nada no final. Então, a gente tem que se preparar para isso. Não é fácil, porque a maioria das pessoas ela não faz como um Big Brother, que pelo menos você tem 20 pessoas ali com interesses mais ou menos parecidos. Muita gente está fazendo home office em casa sozinho. Então, um psicólogo é uma profissão que certamente ele já era uma profissão muito importante, será uma profissão ainda mais importante, tá? E a última da Lidiane, aproveitando aqui, será possível novos cursos técnicos para se adequar a essa nova era? Eu digo para você, Lidiane, não digo novos cursos técnicos, mas certamente todas as matérias, eu estou dando 2 matérias agora, né? Um é estratégia empresarial, 3 matérias, quer dizer, outra é marketing, outra é gestão estratégica e vantagem competitiva. Eu tive que adequar todo o meu conteúdo ao panorama da Covid, porque novos skills, novas habilidades e novos
novos trabalhos serão utilizados nesse momento. Tá? É isso. Sim, acho que foi todo mundo.